A paz do Senhor, alunos juniores da nossa escola dominical. Estamos para mais um estudo de mais uma lição. Nós estivemos, estão lembrados? Na primeira lição para iniciar o trimestre, o último trimestre agora do ano. Eu sou o professor Neres, em que efetivei, tivemos junto na primeira lição. E agora de volta na sétima lição. Vocês observaram que na primeira lição, quando eu fiz a introdução do trimestre, que nós iríamos estudar sobre a vida de José. Muito bem, esse personagem de grande exemplo bíblico para a gente aprender com ele. E nas lições seguintes, vocês aprenderam no decorrer os acontecimentos que se sucederam a partir quando eu fiz a introdução do trimestre. O nosso trimestre, que tem por tema estudando, a Bíblia, a palavra de Deus. E o tema da lição de hoje, a sétima lição, nós estamos agora na sétima lição, meu sonho agora é ser livre. Espero que vocês tenham acompanhado todas as aulas, porque a história ela dá uma sequência e não termina hoje por aqui. Todos têm que acompanhar atentamente para vocês aprenderem com essa linda história deste jovem até o final o que aconteceu. Mas para tanto hoje nós vamos saber na lição de hoje o que se sucedeu no decorrer da lição sétima, a lição de hoje. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, sublime Pai, bendizemos a Ti, Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estudar e aprender de Ti, Senhor Deus, da Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, a orientação de Ti, do Teu Santo Espírito para as nossas vidas, nossos corações. Se conosco, ó Pai eterno, em nome de Jesus. Muito bem. Nas lições anteriores, vocês ficaram sabendo o que sucedeu com José. E agora, na lição sétima, vai dizer o que aconteceu quando ele chegou ali, naquele rei, para onde ele foi levado, na casa do rei, e do chefe, o eunuco, do qual ele levou José para ser o mordomo da sua casa. Vamos ler o nosso texto áureo da nossa lição de hoje? Pegue a sua Bíblia, abra ela nos Salmos, para a gente poder ler juntos. Salmos 56, o versículo 9, só a parte B, a segunda parte aí do versículo de Salmo. Encontraram? Vamos ler? Diz assim: uma coisa eu sei, Deus está comigo. Salmo 56. Título da lição, o salmo em que temos lido, para ratificar aqui, ficar na mente, nas nossas mentes, para ficar bem frisado. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Salmo 56, parte B. Muito bem, alunos juniores. José, então, estando ali na casa de Potifar, o texto bíblico vai nos narrar um pouco, lá em Gênesis, para a gente continuar o relato bíblico. Abra a sua Bíblia se tu queres acompanhar, em Gênesis, no capítulo 39, e os versículos 21, 22 e 23, nos diz assim, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere,
e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que interessante, alunos. Após José ser levado preso, ser vendido ali para o rei do Egito, ele foi levado então para a casa do capitão da guarda do rei, Potifar, o eunuco do capitão da guarda do rei. E José, o capitão então colocou José como mordomo da sua casa, e ali José cuidava de tudo e ele tinha confiança nele. Observou que José era um jovem temente, obediente a Deus e que prosperava em tudo, pois Deus estava com ele. Mas certo é que em dado momento da vida, José no seu trabalho ali, na casa do seu senhor, ocorreu um fato muito desagradável, em que José foi acusado de fazer algo em que ele não havia feito. Houve uma calúnia, uma mentira por parte da mulher do eunuco contra José. O seu chefe, então, sabendo disso, que a sua mulher lhe dissera, ele então, indignado e com muita fúria e com muita raiva, lançou José na prisão. A prisão, criança, adolescente, é um lugar em que, juniores, em que ninguém não quer ficar nesse lugar. É um lugar aprisionado, do qual nós perdemos a nossa liberdade. Aquele direito de ir e vir que a gente tem, a pessoa perde. Com isso, então, o capitão da guarda, então, com o fato em que sua esposa narra sobre José, lança, então, José na prisão. José, então, é levado para a prisão e sendo encarcerado. José não devia nada. José não havia pecado contra ninguém. E foi condenado injustamente na prisão. Estando José na prisão, lá ele conheceu várias pessoas que estavam lá, dentre eles alguns presos que estavam lá. E lá então, o carcereiro, o diretor do presídio, para a gente entender melhor, observou que José era um rapaz muito dedicado, aplicado e obediente, colocou José como cuidador para distribuir os alimentos, as tarefas, as atividades ali no presídio, colocou toda a confiança em José. E José fazia aquilo com muita propriedade. Os dias se passaram, e ali José pôde conhecer todos que estavam ali aprisionados. Mas, um certo dia, algo aconteceu na prisão. Dentre esses personagens, juniores, alunos, José conheceu 2 funcionários também que trabalhavam para o rei, que eram hoje conhecidos como garçom, que servia ao rei. Um era o padeiro Mor e o outro era o copeiro Mor. O copeiro era aquele que servia ao rei, levava o copo do rei, que servia o vinho, a bebida em que o rei tomava. Mas o padeiro, em dado momento da sua vida, fez algo que desobedeceu, pecou contra o rei.
O rei, então, furioso também, lança o padeiro na prisão. E lá, na prisão, eles se encontram com José. Da mesma forma que o padeiro, que o copeiro foi preso, o padeiro também pecou e fez algo que desagradara muito ao rei. O rei, então, da mesma forma como já lançara José na prisão, como lançara o padeiro do rei que servia, agora, da mesma forma, o copeiro é lançado na prisão. Estando na prisão, algo vai acontecer na vida desses personagens. Os dois, o copeiro teve um sonho. Da mesma forma, o padeiro teve um sonho também. E qual foi esse sonho? Do qual, um dia pela manhã, ao acordar, José percebeu que eles estavam preocupados ali, e muito tristonho, cabisbaixo. José então pergunta para eles o que havia acontecido. Eles então, muito preocupados, disseram a José: nós sonhamos, tivemos nesta noite ao dormir, nós tivemos um sonho. José então lhes diz: conta-me o sonho, que o Deus do céu me dará a interpretação. José então, alunos, juniores, pede então para que o padeiro Mô e o copeiro Mô contem a ele qual foi o sonho que eles sonharam. Muito bem. O copeiro Mô, então, como vocês estão vendo aí na imagem, teve um sonho, do qual ele sonhou com uma vide. O que é vide? Vide é o parreiral de uva, plantação de uva, um pé de uva, do qual havia os cachos de uvas. E ali as uvas brotavam bonita, com lindas flores, cachos, e aqueles lindos cachos, do qual então era colhido daqueles cachos as uvas, e recolhido aquelas uvas, elas eram espremidas no copo de Faraó. E José então dá-lhes a interpretação. O que significava isso? Então que o copeiro Mô, ele seria restituído ao seu cargo. Ele sairia da prisão e voltaria à sua função de garçom, em que serviria o copo, a bebida, o vinho ao rei. José então pede então para que o copeiro Mô lembre-se dele então, quando ele sair da cadeia, lembrar de José que estava lá preso, intercedesse para que José também fosse solto. Mas o que aconteceu será depois. Vem da mesma forma em que o copeiro Mô teve o sonho, o padeiro também veio e contou a José: José, eu também tive um sonho, do qual eu carregava um cesto, conforme vocês estão vendo aí na imagem, um cesto na minha cabeça, cheio de pães, muitos pães. Mas, no decorrer do tempo ali, vinham as aves do céu e comiam aqueles pães dos meus cestos. Comiam todos os pães que estavam ali. José então disse: eu direi qual é então a interpretação deste sonho. Em 3 dias, como eu já disse para o copeiro, ele será restituído à sua função, ao seu cargo, para o chefe. Você, padeiro Mô, será pendurado em uma cruz, em um madeiro, perderá o seu cargo e a sua função, e as aves do céu comerão a sua carne.
comerão a sua carne. Em 3 dias, tudo isso vai acontecer. Mas no final de 3 dias, o copeiro esqueceu-se de José. Muito bem, juniores. Depois de 3 dias, então, os fatos se sucederam como José relatara. O copeiro voltou ao seu ofício de servir no palácio e o padeiro, como José sonhara e trouxera a interpretação, foi colocado em uma cruz e as aves do céu comeram a sua carne. Fiquem atentos para vocês saberem nas próximas lições o que se sucederá na vida de José. Será muito interessante a história. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar e Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos. Em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos pode realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Vamos orar? Papai do céu, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua infinita graça e teu amor para conosco. Assim, Senhor, como agiste na vida de José, que teve os seus sonhos segundo a tua vontade, que o Senhor faça na vida de cada aluno, de cada adolescente, de cada um de nós, de cada um de vocês da escola dominical, em todas as famílias, em nome de Jesus. Amém.